Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem cativar, influenciar e conquistar quase como se tivessem um poder invisível? Existe uma força sutil e muitas vezes ignorada que molda relacionamentos, abre portas e transforma completamente o modo como somos percebidos. E essa força se chama sedução. E não estamos falando apenas de romance, mas de poder, presença e influência real. No audiobook de hoje, você vai mergulhar na mente de Robert Greene, autor do best-seller A Arte da Sedução. Seja muito bem-vindo ao episódio número 1. Prepare-se para descobrir os arquétipos sedutores, as estratégias usadas por reis, rainhas e líderes influentes ao longo da história. E quem sabe, despertar o seu próprio poder de sedução adormecido. Se você está pronto para começar essa jornada transformadora, respire fundo e vem comigo. Prefácio. Muito mais talento é necessário para fazer amor do que para comandar exércitos. Ninon de Lenclos. As pessoas estão sempre tentando nos influenciar, nos dizer o que fazer, e com a mesma frequência, não lhes damos ouvidos, resistindo às suas tentativas de persuasão. Mas há um momento na vida em que ninguém age assim, e é quando nos apaixonamos. Caímos numa espécie de encantamento, nossas mentes em geral preocupadas com nossos próprios problemas, agora só pensam no ser amado. Ficamos emotivos, perdemos a capacidade de raciocinar objetivamente. Fazemos tolices como jamais faríamos em outra situação. Se ela durar muito tempo, algo dentro de nós se rompe. Nós nos rendemos à vontade do ser amado e ao nosso desejo de possuí-lo. Os sedutores são pessoas que sabem o tremendo poder contido nesses momentos de rendição. Eles analisam o que acontece quando as pessoas se apaixonam, estudam os componentes psicológicos do processo, o que atiça a imaginação, o que encanta. Por instinto e prática, eles dominam a arte de fazer as pessoas se apaixonarem. Como sabiam as primeiras sedutoras, é muito mais eficaz despertar amor do que luxúria. A pessoa apaixonada é emotiva, dócil e facilmente enganada. A palavra sedução vem do latim e significa desviar. A pessoa com tesão é mais difícil de controlar e, uma vez satisfeita, pode facilmente deixar você. Os sedutores não se apressam, criam o encantamento e os vínculos do amor para que o sexo, que virá em seguida, escravize ainda mais a vítima. Despertar amor e encantamento é um modelo para todas as seduções sexuais, sociais, políticas. E então a pessoa apaixonada se rende. É inútil tentar argumentar contra esse poder. Imaginar que você não está interessado nele ou que é nocivo e feio. Quanto mais você resistir ao fascínio da sedução, como uma ideia, como uma forma de poder, mais se sentirá atraído. E o motivo é simples. Quase todos já sentimos o poder, que é ter alguém apaixonado por nós. Nossas ações, gestos, o que dizemos, tudo tem efeitos positivos sobre aquela pessoa. Talvez não saibamos exatamente aonde foi que acertamos, mas a sensação de poder é inebriante. Ela nos dá confiança, o que nos torna mais sedutores. Podemos também experimentar isso num ambiente social ou de trabalho. Um dia estamos mais inspirados e as pessoas parecem reagir melhor, mais encantadas conosco. São momentos fugazes de poder, mas vibram intensamente na nossa memória. Nós queremos revivê-los. Ninguém gosta de se sentir acanhado, tímido ou incapaz de tocar as pessoas. O canto de sereia da sedução é irresistível, porque o poder é uma coisa irresistível. E nada lhe dará mais poder no mundo moderno do que a habilidade para seduzir. O que é bom? Tudo que aumenta a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder no homem. O que é mal? Tudo que se origine da fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder cresce, de que uma resistência foi superada. O que é feito por amor está sempre além do bem e do mal. Nietzsche, além do bem e do mal. Para ter esse poder, você não precisa mudar totalmente a sua personalidade, nem melhorar de alguma forma a sua aparência física. Sedução é um jogo de psicologia, não de beleza. E qualquer um pode ser mestre nisso.
Basta ver o mundo de uma outra forma, com os olhos de um sedutor. Os sedutores não são pessoas que só se preocupam com os próprios problemas. Eles olham para fora, não para dentro. A primeira coisa que fazem quando conhecem alguém é entrar na pele dessa pessoa, ver o mundo com os olhos dela. E por várias razões. Primeiro, estar sempre preocupado consigo mesmo é sinal de insegurança. É anti-sedutor. Todos temos inseguranças, mas os sedutores dão um jeito de ignorá-las, voltando-se para o mundo exterior como uma forma de terapia para os momentos de dúvida pessoal. Isso lhes dá um ar mais esperançoso. Queremos ficar perto deles. Segundo, entrar na pele de outra pessoa, imaginar como é ser igual a ela. Facilita aos sedutores reunir informações valiosas, ficar sabendo o que faz essa pessoa se emocionar, o que a fará perder a capacidade de pensar objetivamente e cair na armadilha. Os sedutores se veem como proporcionadores de prazer. Quando crianças, vivemos principalmente para brincar e fazer coisas agradáveis. Os adultos, em geral, se sentem expulsos desse paraíso, sobrecarregados com tantas responsabilidades. Os sedutores sabem que as pessoas estão esperando prazer. Não conseguem de forma satisfatória de amigos ou amantes e não o obtêm sozinhas. Quem entra em suas vidas oferecendo aventura e prazer é irresistível. O sedutor vê a vida em geral como um teatro. Todos são atores. As pessoas costumam achar que têm um papel limitado na vida, o que as deixa infelizes. Os sedutores, por outro lado, podem ser qualquer pessoa e representar muitos papéis. A arte da sedução foi concebida para armá-lo com as ferramentas da persuasão e do charme, para as pessoas ao seu redor irem pouco a pouco, perdendo a capacidade de resistência, sem saber como e nem por que isso aconteceu. Em qualquer sedução, existem 2 aspectos que você precisa analisar e compreender. Primeiro, você mesmo e suas características sedutoras. Segundo, o seu alvo e as ações que penetram em suas defesas e provocam a rendição. Os 2 são igualmente importantes. Se planejar a sua estratégia sem prestar atenção aos traços da sua personalidade, que fazem as pessoas se sentirem atraídas por você, será visto como um sedutor mecânico, vigarista e manipulador. Agora, se confiar na sua personalidade sedutora sem prestar atenção no outro, cometerá erros terríveis e limitará o seu potencial. Por conseguinte, a arte da sedução está dividida em 2 partes. Então, assim como no livro, também irei dividir este audiobook em 2 partes. A primeira, a personalidade sedutora, descreve os 9 tipos de sedutor e mais, o anti-sedutor. Ao estudar estes tipos, você vai perceber o que é inerentemente sedutor na sua personalidade, os blocos básicos para a construção de qualquer sedução. E a segunda metade, o processo sedutor. Inclui as 24 manobras e estratégias que ensinam a criar um encanto, quebrar a resistência das pessoas, dar movimento e força à sua sedução e induzir o seu alvo à rendição. Ao entrar nestas páginas, faça como o Diderot. Deixe-se fascinar pelas histórias e ideais, com a mente aberta e os pensamentos fluidos. Lentamente, você se perceberá absorvendo o veneno pela pele e começará a ver tudo como uma sedução, inclusive a sua maneira de pensar e ver o mundo. A virtude, em geral, é a falta de uma sedução mais forte. Natalie Barney. Parte 1. A personalidade sedutora. Todos nós temos o poder de atração, a capacidade de atrair as pessoas e mantê-las escravizadas. Poucos, entretanto, têm consciência desse potencial interior e imaginamos a atratividade como um traço quase místico com o qual uns poucos escolhidos já nascem e o resto dos mortais jamais comandará. No entanto, para concretizarmos o nosso potencial, basta compreendermos o que existe na personalidade de uma pessoa, que excita naturalmente os outros, e desenvolvermos essas mesmas características latentes dentro de nós. As seduções bem-sucedidas raramente começam com uma manobra óbvia
ou artifício estratégico. Isso certamente gera desconfiança. As seduções bem-sucedidas começam pela sua personalidade, pela sua capacidade de irradiar uma característica que atrai as pessoas e mexe com suas emoções de um jeito que elas não consigam controlar. Hipnotizadas pela sua personalidade sedutora, as vítimas não perceberão as suas subsequentes manipulações. Depois, vai ser muito fácil deixá-las desorientadas e seduzidas. Há 9 tipos de sedutores no mundo. Cada um tem um traço específico de personalidade que vem lá do fundo e gera uma atração sedutora. Sereias possuem um excesso de energia sexual e sabem como usá-lo. Libertinos são insaciáveis na sua adoração pelo sexo oposto e seu desejo é contagiante. Amantes ideais são donos de uma sensibilidade estética que aplicam ao romance. Dandies gostam de brincar com a própria imagem, criando um estilo surpreendente e andrógeno. Naturais são francos e espontâneos. Coquetes são autossuficientes, com uma frieza fascinante na essência. Encantadores querem e sabem agradar, são criaturas sociais. Carismáticos têm uma confiança extraordinária em si mesmos. Estrelas são etéreas e se cobrem de mistério. Os capítulos desta sessão o farão entender cada um desses 9 tipos. Pelo menos um deve tocar num ponto sensível e você vai se reconhecer em parte. Este capítulo será a chave para o desenvolvimento dos seus próprios poderes de atração. Pense nos 9 tipos como sombras, silhuetas. Somente entrando em uma delas e deixando-a crescer dentro de você, é que será possível começar a desenvolver a personalidade sedutora que lhe dará poderes ilimitados. Sereia. Em geral, o homem se sente secretamente oprimido pelo papel que é obrigado a representar, tendo sempre de ser responsável, estar no controle e manter a racionalidade. A sereia é a figura máxima da fantasia masculina, porque ela representa o alívio total de todos os limites impostos à sua vida. Na presença dela, sempre exaltada e cheia de energia sexual, o homem se sente transportado a um reino de puro prazer. Ela é perigosa e, ao persegui-la energicamente, o homem pode perder o controle de si mesmo, algo que ele deseja muito. Num mundo em que as mulheres são quase sempre tímidas demais para projetar essa imagem, aprenda a controlar a libido masculina, encarnando a fantasia dele. A sereia é o personagem sedutor mais antigo de todos. Seu protótipo é a deusa Afrodite. É da sua natureza estar envolta numa característica mítica, mas não pense que ela é uma coisa do passado, ou personagem lendário ou da história. Ela representa uma intensa fantasia masculina da mulher extremamente sexual, confiante e atraente, oferecendo prazeres infinitos e uma pitada de risco. Hoje, essa fantasia só pode ser ainda mais tentadora para a psique masculina, pois agora, mais do que nunca, ele vive num mundo que circunscreve seus instintos agressivos, tornando tudo seguro e protegido. Um mundo que oferece menos chances de aventuras e riscos como nunca aconteceu antes. No passado, o homem tinha como extravasar esses impulsos, as guerras, o mar alto, as intrigas políticas. No âmbito sexual, cortesãs e amantes eram praticamente uma instituição social e lhe proporcionavam a variedade e a caça que ele desejava. Sem esses esquadouros, os impulsos se voltam para dentro e o devoram, ficando ainda mais voláteis por serem reprimidos. Às vezes o homem poderoso faz coisas irracionais, como ter um caso amoroso na ocasião menos adequada só pela emoção, pelo risco. O que é irracional pode se mostrar extremamente sedutor, mas ainda para os homens que precisam parecer sempre sensatos. Se é o poder sedutor que você está querendo, a sereia é o mais potente. Ela opera sobre as emoções mais básicas de um homem, e se ela representar o seu papel corretamente, pode transformar um homem, normalmente forte e responsável, num escravo infantilizado. O mais importante, a sereia deve se distinguir das outras mulheres. Ela é, por natureza,
uma coisa rara, mítica, única num grupo. Ela é também um prêmio valioso a ser arrebatado dos outros homens. Cleópatra se fez diferente com seu senso dramático. O artifício da imperatriz Josefina Bonaparte era a sua extrema languidez. O de Marilyn Monroe, a sua característica infantil. Aqui, as características físicas oferecem mais vantagens, visto que a sereia é preeminentemente uma visão para ser contemplada. Uma presença extremamente feminina e sexual, chegando a ponto mesmo da caricatura, logo a diferenciará, visto que as mulheres, na sua maioria, não se sentem seguras para projetar uma imagem assim. Depois de se fazer destacar das outras, a sereia deve possuir mais duas qualidades importantes: habilidade para fazer o homem correr atrás dela, com tanto entusiasmo a ponto de perder o controle, e um toque de periculosidade. O perigo é surpreendentemente sedutor. Conseguir que um homem a persiga não é tão difícil. Uma presença altamente sexual se encarregará disso. Mas você não deve parecer uma cortesã ou prostituta a quem o homem procura e logo depois dela se desinteressa. Pelo contrário, você é um tanto arisca e distante. Uma fantasia que se realiza. Durante o Renascimento, as grandes sereias como Túlia da Aragona tinham o porte e as atitudes de deusas gregas, a fantasia da época. Hoje você pode se inspirar numa deusa do cinema, qualquer coisa que pareça irreal, até espantoso. Essas qualidades farão um homem persegui-la com veemência. Quanto mais ele for atrás de você, mais achará que está agindo por iniciativa própria. Um certo componente de risco é fácil de sugerir, a fim de fortalecer as suas outras características de sereia. O toque de loucura em Marilyn, por exemplo, que atraía os homens. As sereias costumam ser fantasticamente irracionais, o que exerce uma atração imensa nos homens oprimidos pela própria sensatez. Um componente de medo também é crucial. Manter o homem a uma devida distância gera respeito, para que ele não se aproxime demais e descubra quem você é, ou perceba os seus pontos fracos. Crie esse medo, mudando de humor de repente, mantendo o homem seguro, vez por outra intimidando com comportamentos caprichosos. O elemento mais importante para uma aspirante à sereia é sempre o físico, o principal instrumento de poder da sereia. Qualidades físicas, um perfume, uma feminilidade maior evocada pela maquiagem, ou roupas enfeitadas ou sedutoras, funcionam ainda mais com os homens porque não fazem sentido. No seu imediatismo, elas contornam processos racionais, causando o mesmo efeito da isca para um animal, ou o movimento de uma capa para o touro. A aparência apropriada de uma sereia é muitas vezes confundida com beleza física, particularmente o rosto. Mas um rosto bonito não faz o estilo sereia. Pelo contrário, cria uma distância e uma frieza muito grandes. A sereia deve estimular um desejo generalizado, e a melhor maneira de fazer isso é criar uma impressão global que seja ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. Não é um traço em particular, mas uma combinação de qualidades. A voz. Nitidamente uma qualidade importante, como indica a lenda. A voz da sereia tem uma presença animal imediata com incrível poder sugestivo. A sereia deve ter uma voz insinuante, com alusões eróticas, com mais frequência de forma subliminar e não declarada. A sereia não fala depressa, de forma agressiva ou estridente. Sua voz é calma e descansada, como se ainda não estivesse bem desperta ou levantando da cama. Corpo e adornos. Se a voz deve embalar, o corpo e os adornos devem deslumbrar. É com suas roupas que a sereia visa criar o efeito de deusa. A chave. Tudo deve ser deslumbrante, mas também harmonioso, de tal forma que um só adorno não se destaque chamando atenção. Sua presença deve estar carregada de energia irreal, a realização de uma fantasia. O ornamento é usado para enfeitiçar e distrair. A sereia pode também usar as roupas para sugerir sexo, às vezes abertamente, porém com mais frequência, com sutileza e não de uma forma estridente. Isso faria parecer uma pessoa manipuladora. Relacionada com isto, existe a ideia de exibição seletiva,
a revelação de apenas uma parte do corpo, mas uma parte que vai excitar a imaginação. Movimento e atitude. A sereia se move graciosamente e sem pressa. Os gestos apropriados, o movimento e a atitude de uma sereia são como a voz apropriada. Eles sugerem algo excitante, despertando o desejo sem serem óbvios demais. Você deve ter um jeito lânguido, como se tivesse todo o tempo do mundo para o amor e o prazer. Seus gestos devem ter uma certa ambiguidade, sugerindo alguma coisa ao mesmo tempo inocente e erótica. Uma mistura perversamente satisfatória. Enquanto uma parte de você parece gritar por sexo, a outra parte é dengosa e ingênua, como se você fosse incapaz de perceber o efeito que está causando. Símbolo: água. O canto da sereia é cristalino e excitante, e a própria sereia é fluida e inalcançável. Como o mar, a sereia atrai com a promessa de aventura e prazer infinitos, esquecendo o passado e futuro. Os homens a seguem até mar alto, onde se afogam. A personalidade libertina. A mulher nunca se sente desejada e valorizada o bastante. Ela quer atenção, mas o homem em geral se mostra distraído e insensível. O libertino é a grande figura da fantasia feminina. Quando deseja uma mulher, por mais breve que seja esse momento, o homem vai até o fim do mundo atrás dela. Ele pode ser desleal, desonesto e amoral, mas tudo isso só o torna ainda mais atraente. Ao contrário do homem normal, cauteloso, o libertino é deliciosamente incontido, um escravo do seu amor pelas mulheres. Existe ainda o fascínio da sua reputação. Tantas mulheres sucumbiram a ele. Deve haver um motivo. As palavras são o fraco das mulheres, e o libertino é mestre na linguagem sedutora. Desperte os desejos reprimidos de uma mulher, adaptando o misto de risco e prazer do libertino. De início, pode parecer estranho que um homem nitidamente desonesto, desleal e nem um pouco interessado no casamento possa ter algum encanto para as mulheres. Mas ao longo de toda a história, em todas as culturas, este tipo tem causado um efeito fatal. O que o libertino oferece é o que a sociedade normalmente proíbe às mulheres. Um caso de amor só pelo prazer, um esbarrão excitante com perigo. A mulher em geral se sente profundamente oprimida pelo papel que esperam que ela represente. Ela deve ser a força suave, civilizadora da sociedade e desejar compromissos e fidelidade pelo resto da vida. Mas quase sempre o casamento e o relacionamento não lhe proporcionam romance e dedicação, mas rotina e um companheiro sempre distraído. É uma eterna fantasia feminina encontrar um homem que se entregue totalmente, que viva para ela, mesmo que seja por pouco tempo. Para representar o libertino, o requisito mais óbvio é a capacidade de soltar, de atrair uma mulher para o tipo de momento puramente sensual, em que passado e futuro não significam mais nada. O desejo intenso tem o poder de distrair a mulher, assim como a presença da sereia tem sobre o homem. Geralmente a mulher é defensiva e pode perceber dissimulação e estratégia, mas se for absorvida pelos seus cuidados e confiar que você fará qualquer coisa por ela, não vai notar nada além de você, ou encontrará um jeito de perdoar suas indiscrições. A chave é não demonstrar hesitação, abandonar todas as limitações, mostrar que você não consegue se controlar. Não se preocupe caso não inspire confiança enquanto você for escravo dos encantos dela. Ela não vai pensar nas consequências. O libertino jamais se preocupa com a resistência que uma mulher possa lhe fazer, ou com qualquer outro obstáculo no seu caminho, um marido, uma barreira física. A resistência é só um incentivo ao seu desejo, deixando-o ainda mais excitado. Lembre-se, não havendo resistência ou obstáculos no seu caminho, você deve criá-los. Sem eles, a sedução não acontece. No extremismo do libertino existe uma noção de perigo, de tabu, talvez até um toque de crueldade. Assim como um homem pode cair vítima da sereia pelo desejo de se libertar da sua noção de responsabilidade masculina, a mulher pode sucumbir ao libertino pelo desejo de se livrar das repressões da virtude e da decência. Na verdade, é quase sempre a mulher mais virtuosa que se apaixona mais intensamente pelo libertino.
Como os homens, as mulheres se sentem profundamente atraídas pelo proibido, pelo perigoso e até mesmo pelo que é ligeiramente perverso. Lembre-se sempre, ao bancar o libertino, você deve transmitir uma sensação de risco e mistério, dando a entender à sua vítima que ela está ingressando em algo raro e excitante, uma chance de extravasar os seus desejos obscuros. Entre as qualidades mais sedutoras do libertino está sua capacidade de despertar nas mulheres o desejo de regenerá-lo. Você deve explorar essa tendência a fundo. Quando apanhado em flagrante, praticando a libertinagem, recorra à sua fraqueza, o seu desejo de mudar e a sua incapacidade de fazer isso. Com tantas mulheres aos seus pés, o que você pode fazer? A vítima é você. Você precisa de ajuda. As mulheres saltarão para agarrar a oportunidade. Elas são extraordinariamente indulgentes com o libertino, porque ele é uma pessoa muito agradável, muito arrojada. A vontade de reabilitá-lo disfarça a verdadeira natureza do desejo, a emoção secreta que obtém dele. Cada gênero tem suas fraquezas. O homem é tradicionalmente vulnerável à aparência. Já a mulher tem como pontos fracos a linguagem e as palavras. O libertino deve ser tão promíscuo com as palavras como é com as mulheres. Ele as escolhe pela habilidade de insinuar, sugerir, elevar e contaminar. A linguagem do libertino não tem como objetivo comunicar ou informar, e sim persuadir, bajular, tumultuar o emocional. Lembre-se, a forma é o que importa, não o conteúdo. Dê às palavras um sabor grandiloquente, espiritual, poético, para melhor insinuar o desejo. E, finalmente, o maior bem de um libertino é a sua reputação. Nunca subestime a sua má fama, nem pareça estar se desculpando por ela. Pelo contrário, aceite-a, fortaleça ainda mais. É isso que atrai as mulheres até você. Não deixe a sua reputação ao sabor do acaso ou das fofocas. Ela é a sua obra-prima, e você deve criá-la, aprimorá-la e exibi-la com o cuidado de um artista. O amante ideal. A maioria das pessoas tem sonhos na juventude que o tempo se encarrega de ir frustrando e desgastando. Elas se decepcionam com os outros, com os acontecimentos, com a realidade que não combinam com seus ideais de jovem. Os amantes ideais se alimentam dos sonhos frustrados que as pessoas acalentam como fantasias pelo resto da vida. Você deseja ardentemente um romance, uma aventura, uma comunhão espiritual sublime. O amante ideal reflete a sua fantasia. Ele ou ela é um artista ao criar a ilusão do que você precisa, idealizando o seu retrato. Num mundo de desencantos e mesquinharias, existe uma energia sedutora sem limites no caminho do amante ideal. Chaves para personagem. Todos temos dentro de nós um ideal, seja do que gostaríamos de ser, seja do que queremos que outra pessoa seja para nós. Esse ideal vem da mais tenra idade, desde quando sentíamos que faltava alguma coisa em nossa vida que os outros não nos davam, que não podíamos dar a nós mesmos. Talvez nos tenham dado conforto demais e queiramos perigo e rebeldia. Se queremos o perigo, mas ele nos assusta, talvez procuremos alguém que pareça estar à vontade com ele. Ou quem sabe o nosso ideal seja mais elevado. Desejamos ser mais criativos, nobres e gentis do que conseguimos ser. Nosso ideal é algo que sentimos que está faltando dentro de nós. Nosso ideal pode estar enterrado em frustrações, mas está lá, escondido, aguardando a centelha que o vai inflamar. Se outra pessoa parece ter essa qualidade ideal ou a habilidade para despertá-la em nós, ficamos apaixonados. Essa é a reação aos amantes ideais, sintonizados com o que está faltando dentro de você, com a fantasia que vai deixar você excitado. Eles refletem o seu ideal e você faz o resto, projetando neles os seus desejos e anseios mais profundos. O amante ideal é uma raridade no mundo contemporâneo, uma vez que o papel requer muitos esforços. Você terá de focar intensamente na outra pessoa, sondar o que a desaponta e do que ela sente falta. As pessoas revelam isso de forma sutil. Ignore as palavras e o comportamento consciente do seu alvo. Foque no tom de voz, num rubor aqui,
num olhar ali. Esses sinais mostram o que as palavras não dizem. Aparentando ser o que lhes faz falta, você se tornará ideal. Criar esse efeito requer paciência e atenção aos detalhes. A maioria das pessoas é tão impaciente e está tão absorvida por seus próprios desejos que torna-se inapta para o papel de amante ideal. Faça dessa uma fonte de oportunidades infinitas. Seja um oásis no meio de um deserto de egocêntricos. Poucos resistem à tentação de estar com alguém tão atenado aos seus desejos, disposto a dar vida às suas fantasias. Rodolfo Valentino foi a personificação do amante ideal na década de 1920, ou pelo menos a sua imagem criada pelo cinema. Tudo o que ele fazia, os presentes, as flores, o modo de dançar, de pegar na mão de uma mulher, demonstrava uma escrupulosa atenção aos detalhes, que mostrava o quanto ele estava pensando nela. A imagem era de um homem que se demorava ao fazer a corte, transformando-a numa experiência estética. Os homens odiavam Valentino, porque as mulheres agora esperavam que eles estivessem à altura do ideal de paciência e atenção que ele representava. No entanto, nada mais sedutor do que a atenção paciente. Faz o caso parecer elevado, estético, e não apenas sexo. O poder de um Valentino, hoje em dia especialmente, provém da dificuldade de encontrar gente assim. A arte de representar o ideal de uma mulher está quase extinta, o que a torna ainda mais fascinante. Se o amante cavalheiresco continua sendo o ideal para as mulheres, os homens com frequência idealizam a Madonna prostituta, a mulher que combina sensualidade com ar de espiritualidade ou inocência. A chave é a ambiguidade, parecer sensível aos prazeres da carne, tendo ao mesmo tempo um ar inocente, espiritual, uma sensibilidade poética. Esse misto de celestial e terreno é imensamente sedutor. Se amantes ideais são mestres em seduzir as pessoas, apelando para os seus melhores sentimentos, algo que ficou perdido na infância, os políticos podem se beneficiar aplicando essa habilidade numa escala de massa a todo um eleitorado. Foi isso que John Kennedy fez intencionalmente com o povo americano, de forma mais óbvia ao criar a aura de Camelot em torno de si mesmo. Somente depois da sua morte é que a palavra Camelot foi usada para designar o período em que esteve na presidência. Mas a atmosfera romântica que ele conscientemente projetou com sua juventude e boa aparência manteve-se em pleno funcionamento enquanto ele viveu. Mais sutilmente, ele também jogou com as imagens da América sobre a sua própria grandeza e ideais perdidos. As pessoas literalmente se apaixonaram por ele e por sua imagem. Os políticos podem ganhar poder sedutor cavando o passado de um país, trazendo à tona imagens e ideais que foram abandonados ou reprimidos. Eles só precisam do símbolo, não têm realmente que se preocupar em recriar a realidade por trás de si. Os bons sentimentos que despertam bastam para garantir uma reação positiva. Lembre-se, a maioria das pessoas acredita ser interiormente melhor do que aparenta para o mundo. Elas têm ideais não realizados. Poderiam ser artistas, pensadores, líderes, entidades espirituais, mas o mundo as esmagou, negou a elas a chance de aflorar as suas habilidades. Essa é a chave para a sedução e também para mantê-las seduzidas ao longo do tempo. Apelar somente para os aparatos físicos dessas pessoas, como muitos sedutores amadores fazem, só vai fazê-las ressentidas por terem seus instintos ludibriados. Apele para esse interior escondido, para um padrão mais alto de beleza, e elas mal perceberão que foram seduzidas. Faça-as se sentirem elevadas, infladas, e seu poder sobre elas será ilimitado. Dandy. Na maioria, sentimos-nos presos aos papéis limitados que o mundo espera que representemos. Somos instantaneamente atraídos por quem tem mais fluidez, é mais ambíguo do que nós, aquelas pessoas que criam a sua própria persona. Os dandies nos excitam porque não podem ser categorizados e falam indiretamente de uma liberdade que desejamos para nós mesmos.
Eles jogam com a masculinidade e a feminilidade. Eles moldam a sua própria imagem física, que é sempre surpreendente. Eles são misteriosos e ariscos. Eles também apelam para o narcisismo de ambos os sexos. Com uma mulher, são psicologicamente femininos, com um homem, são masculinos. Use o poder de Dandy para criar uma presença ambígua, fascinante, que excita desejos reprimidos. Chaves para o personagem. Hoje costumamos achar que a liberdade sexual progrediu nesses últimos anos, que tudo mudou para pior ou melhor. Isto é uma grande ilusão. Uma leitura da história revela períodos em que as pessoas tinham comportamentos sexuais muito mais desregrados. A Roma Imperial, a Inglaterra do final do século XVII, o mundo flutuante do Japão do século XVIII do que atualmente. Sem dúvida, os papéis de gênero estão mudando, mas eles já mudaram antes. A sociedade está em constante mudança, mas uma coisa continua sempre igual. A maioria das pessoas se conforma com o que é normal para a época. Elas representam o papel que lhes coube. A conformidade é uma constante porque os seres humanos são criaturas sociais que estão sempre se imitando umas às outras. Dandies existiram em todas as épocas e culturas e para onde quer que tenham ido, lucraram com um papel conformista representado pelos outros. O dandy exibe uma verdadeira e radical diferença com relação às outras pessoas, na aparência e nos modos. Como a maioria, nós nos sentimos no íntimo oprimidos pela falta de liberdade. Quem é mais fluido e ostenta sua diferença nos atrai. Dandies seduzem social e sexualmente. Grupos se formam ao seu redor. O seu estilo é imitado com delírio. Toda uma corte ou multidão se apaixona por eles. Ao adaptar a personalidade do dandy aos seus próprios objetivos, lembre-se de que ele é, por natureza, uma flor rara e bela. Seja diferente de uma forma, ao mesmo tempo surpreendente e estética, jamais vulgar. Zombo de tendências e estilo atuais. Siga numa nova direção e não demonstre nenhum interesse pelo que os outros estão fazendo. As pessoas, na sua maioria, são inseguras. Elas ficarão imaginando o que você vai fazer e aos poucos começarão a admirá-lo e imitá-lo, porque você se expressa com total confiança. A tradição tem definido o dandy pelas roupas e, sem dúvida, a maioria deles cria um estilo visual único. P.L. Brummel, o mais famoso de todos os dandies, passava horas cuidando da toilette, em particular do inimitável e elegante nó da gravata, pelo qual era famoso em toda a Inglaterra no início do século XIX. Mas o estilo de um dandy não pode ser óbvio, porque eles são sutis e não se esforçam por chamar a atenção. As atenções chegam até eles. A pessoa cujas roupas são flagrantemente diferentes não tem imaginação ou bom gosto. Os dandies mostram a sua diferença nos pequenos toques que marcam seu desdém pelas conveniências. O terno de veludo verde de Oscar Wilde, as perucas prateadas de Andy Warhol, no dandy feminino, funciona da mesma maneira. Ele pode adotar um vestuário masculino, digamos, mas se o fizer, um toque aqui e outro ali o diferenciará. Nenhum homem jamais se vestiu como George Sand. O chapéu excessivamente alto, as botas de montaria usadas pelas ruas de Paris faziam as pessoas pararem para olhar. Lembre-se, é preciso haver um ponto de referência. Se o seu estilo visual é totalmente incomum, as pessoas pensarão, na melhor das hipóteses, que é óbvio que você está querendo chamar atenção e, na pior, que é louco. Em vez disso, crie a sua própria moda, adaptando e alterando os estilos predominantes para se tornar objeto de fascínio. Faça isso de forma correta e as pessoas não pensarão duas vezes antes de imitá-lo. A não conformidade dos dandies, entretanto, vai além das aparências. É uma atitude com relação à vida que os distingue. Adote essa atitude e um círculo de seguidores se formará ao seu redor. Os dandies são extremamente impudentes, não dão a mínima para os outros e jamais procuram agradar. A insolência do dandy, por outro lado, tem como alvo a sociedade e suas convenções. E como as pessoas se sentem em geral oprimidas pela obrigação de serem sempre bem educadas e altruístas,
Elas adoram estar ao lado de alguém que despreza essas sutilezas. Os dandies são mestres na arte de viver. Eles vivem para o prazer, não para o trabalho. Cercam-se de objetos bonitos, comem e bebem com a mesma satisfação que demonstram por suas roupas. A chave é fazer de tudo uma opção estética. A sua habilidade para aliviar o tédio, transformando o viver numa arte, fará de você uma companhia muito apreciada. O sexo oposto é um território estranho, incompreensível para nós, e isto nos excita. Cria peculiar tensão sexual. Mas é também fonte de aborrecimentos e frustrações. Os homens não entendem o modo de pensar das mulheres e vice-versa. Cada um tenta fazer o outro agir mais parecido com alguém do seu próprio sexo. Os dandies podem não tentar agradar nunca, mas nesta área eles causam um efeito agradável. Adotando traços psicológicos do sexo oposto, eles cativam o nosso narcisismo inerente. Esse tipo de travestismo mental, a habilidade para entrar no espírito do sexo oposto, para se adaptar ao modo como eles pensam, espelhando seus gostos e atitudes, pode ser um elemento-chave para a sedução. É uma forma de deixar a vítima hipnotizada. O dandy feminino, o homem ligeiramente andrógeno, atrai a mulher exatamente com o que ela quer. Uma presença familiar e agradável, espelhando a psicologia feminina. Ele chama atenção por sua aparência, sensibilidade ao detalhe. Faceirice, mas também tem uma pitada de crueldade masculina. Mulheres são narcisistas, apaixonadas pelos encantos de seu próprio sexo. Ao mostrar a elas o charme feminino, um homem pode hipnotizá-las e desarmá-las, deixando-as vulneráveis para o movimento seguinte, ousado e masculino. O dandy masculino, a mulher, ligeiramente andrógena, é bem-sucedido por reverter o padrão da superioridade masculina em matéria de amor e sedução. A aparente independência do homem e sua capacidade de distanciamento sempre dão a ele o controle da dinâmica entre homem e mulher. Uma mulher puramente feminina provoca desejo, mas está sempre vulnerável aos caprichos e à perda de interesse dos homens. Uma mulher puramente masculina, por outro lado, não desperta interesse nenhum. Ao seguir o caminho do dandy masculino, porém, você neutraliza todos os poderes de um homem. Nunca se exponha completamente, ao mesmo tempo que você é passional e sexy. Mantenha um ar de independência e autonomia. Você pode partir para a próxima conquista ou deixar que o homem assim suponha. Você tem assuntos mais importantes com os quais se ocupar, como o seu trabalho. Homens não sabem como enfrentar mulheres que usam as mesmas armas que eles, ficam intrigados, desarmados. Segundo Freud, a libido humana é essencialmente bissexual. A maioria das pessoas se sente, de certa maneira, atraída por pessoas do seu mesmo sexo, mas as restrições sociais, variando com a cultura e o período histórico, reprimem esses impulsos. O dandy representa a liberação dessas restrições. Não se deixe enganar pela superficial desaprovação que a sua atitude de dandy possa provocar. A sociedade pode tornar públicas suas dúvidas quanto à androginia. Na teologia cristã, Satã é com frequência representado como uma figura andrógena, mas isso oculta o seu fascínio. O que é mais sedutor é quase sempre o que está mais reprimido. Aprenda a praticar um dandismo brincalhão, e você será o imã para os desejos ocultos e irrealizados mais intensos das pessoas. A chave para esse poder é a ambiguidade. Numa sociedade em que todos representam papéis óbvios, a recusa em se conformar com um padrão qualquer excita o interesse. Seja ao mesmo tempo masculino e feminino, impudente e charmoso, sutil e ofensivo. Deixe que os outros se preocupem em ser socialmente aceitáveis. Esses tipos existem à farta, e você está atrás de um poder maior do que eles possam imaginar. A personalidade natural. A infância é um paraíso dourado que estamos sempre, consciente ou inconscientemente, tentando recriar.
O natural incorpora as qualidades tão desejadas da infância: espontaneidade, sinceridade, despretensão. Na presença da pessoa natural, nos sentimos à vontade, capturados pelo seu espírito brincalhão, transportados de volta àquela era de ouro. Os naturais também fazem de suas fraquezas uma virtude, despertando a nossa solidariedade com seus sofrimentos, fazendo com que queiramos protegê-los e ajudá-los. Como no caso da criança, grande parte disso é natural, mas o resto é exagero, uma manobra sedutora consciente. Adote a atitude do natural para neutralizar a resistência defensiva das pessoas e infectá-las com uma irresistível sensação de prazer. Traços psicológicos da pessoa natural. As crianças não são tão ingênuas quanto imaginamos. Elas sofrem com sentimentos de impotência e percebem desde cedo o poder do seu encanto natural para compensar suas fraquezas no mundo dos adultos. Elas aprendem a jogar. Se a sua natural inocência pode convencer os pais a ceder aos seus desejos numa ocasião, podem usá-la como estratégia em outra, desferindo o golpe no momento certo, para conseguirem o que querem. Se a sua vulnerabilidade e fraqueza são tão atraentes, então podem ser usadas para produzir o efeito desejado. Como a vida adulta é cheia de tédio e concessões, temos de alimentar a ilusão da infância com uma espécie de era dourada, mesmo que na maioria das vezes seja um período de muita confusão e dor. Impossível negar, entretanto, que a infância teve certos privilégios, e quando crianças, tínhamos uma atitude agradável com relação à vida. Diante de uma criança particularmente encantadora, nos sentimos melancólicos, nos lembramos do nosso próprio passado dourado, as características que perdemos e gostaríamos de voltar a ter, e na presença da criança, recuperamos um pouco dessa qualidade áurea. Sedutores naturais são pessoas que, de algum modo, evitaram que a experiência da vida adulta lhes tirasse certos traços infantis. Essas pessoas podem ser tão sedutoras quanto uma criança, porque terem preservado essas características parece uma coisa fantástica e maravilhosa. Elas não são literalmente crianças, é claro. Elas seriam irritantes e dignas de pena. É mais o espírito que conservaram. Não pense que essa infantilidade é algo sobre o qual elas não têm controle. Sedutores naturais aprendem desde cedo o valor de conservar uma determinada característica e o poder sedutor que ela encerra. Eles adaptam e aumentam esses traços infantis que conseguiram preservar, exatamente como a criança aprende a jogar com seu encanto natural. Essa é a chave. Está em seu poder fazer o mesmo, porque existe escondida dentro de todos nós uma criança diabólica lutando para se libertar. Os tipos a seguir são os principais adultos naturais. Tenha em mente que os melhores sedutores naturais são quase sempre uma mistura de algumas dessas características. Inocente. O adulto natural não é realmente inocente. É impossível crescer neste mundo e manter uma total inocência. No entanto, os naturais desejam tanto manter a sua própria visão inocente que conseguem preservar a ilusão de inocência. Eles exageram as suas fraquezas para inspirar a solidariedade adequada. Agem como se ainda vissem o mundo através de olhos inocentes, o que um adulto é duplamente engraçado. Em grande parte, isto é consciente, mas para funcionar, os adultos naturais devem fazer com que pareça sutil e fácil. Se forem apanhados tentando fingir inocência, serão vistos como pessoas patéticas. Aprenda a ressaltar fraquezas ou falhas que sejam naturais. O endiabrado. Crianças endiabradas possuem uma coragem que nós, adultos, já perdemos. Isso porque não veem as possíveis consequências de seus atos, que podem magoar certas pessoas, que elas mesmas podem se machucar fisicamente. Os endiabrados são ousados, alegres e descuidados. Eles contagiam as pessoas com seu humor leve. Essas crianças ainda não tiveram a energia e humor naturais expulsos de dentro delas pela necessidade de serem polidas e civilizadas. No íntimo, nós as invejamos. Também queremos fazer travessuras. Adultos endiabrados são sedutores, porque são diferentes de nós. Sopros de ar puro num mundo cauteloso. Eles seguem a pleno vapor, como se as suas diabruras fossem incontroláveis e, portanto, naturais. Se você faz esse papel, não se preocupe em ofender as pessoas de vez em quando. Você é adorável demais e inevitavelmente será perdoado.
O prodígio. A criança prodígio tem um talento especial e inexplicável, um dom para a música, para a matemática, para o xadrez, para o esporte. Em atividade no campo em que possuem essa habilidade prodigiosa, essas crianças parecem possuídas e suas ações são executadas sem nenhum esforço. Se são artistas ou músicos, tipos como Mozart, suas obras parecem brotar de um impulso inato, com uma facilidade extraordinária que não requer muito trabalho mental. Se há um talento físico, elas são abençoadas com uma excepcional energia, destreza e espontaneidade. Em ambos os casos, parecem ter um talento acima da sua idade. Isso nos fascina. Adultos prodígios costumam ser aquelas crianças prodígios que conseguiram, de uma forma notável, conservar a impulsividade e a capacidade de improvisação da juventude. Para representar o prodígio, você precisa ter uma habilidade que pareça fácil e natural, além de saber improvisar. Se de fato a sua habilidade exige uma certa prática, você precisa esconder isto e aprender a fazer com que o seu trabalho pareça fácil. Quanto mais você oculta o suor que existe por trás do que você faz, mais natural e sedutor isso vai parecer. O amante desprotegido. Com a idade, as pessoas começam a se proteger de experiências dolorosas, fechando-se em si mesmas. O preço disso é que elas ficam rígidas, física e mentalmente. Mas as crianças são por natureza desprotegidas e abertas a experiências. E essa receptibilidade é extremamente atraente. Na presença de crianças, ficamos menos rígidos, contagiados pela franqueza delas. É por isso que queremos ficar perto delas. Amantes desprotegidos contornaram, de certa forma, o processo autodefensivo, mantendo o espírito alegre, receptivo da criança. O amante indefeso reduz as inibições do seu alvo. Uma parte crítica da sedução. Esteja aberto à influência dos outros, e eles cairão no seu feitiço mais facilmente. Coquette. A capacidade de retardar a satisfação é a arte insuperável da sedução. Enquanto espera, a vítima se mantém escravizada. As pessoas coquetes são os grandes mestres deste jogo, orquestrando um movimento de ir e vir entre a esperança e a frustração. Elas atraem com a promessa de recompensa, a esperança de prazer físico, felicidade, fama por associação, poder, mas tudo isso é ilusório. Não obstante, só faz com que seus alvos as procurem cada vez mais. Coquetes parecem plenamente autossuficientes. Não precisam de você. Parecem dizer, e seu narcisismo tem um ar diabolicamente sedutor. Você pode querer conquistá-las, mas são elas que dão as cartas. A estratégia da coquete é jamais oferecer a satisfação total. Imite a alternância de calor e frieza da coquete, e você manterá o seduzido nos seus calcanhares. Chaves para personagem. Segundo o conceito popular, coquetes são consumados, implicantes, especialistas em despertar desejo com uma aparência provocante ou uma atitude atraente. Mas a verdadeira essência dos coquetes está na sua habilidade para prender as pessoas emocionalmente e conservar as vítimas em suas garras até muito tempo depois das primeiras cócegas de desejo. Esta é a habilidade que os coloca nas fileiras dos sedutores mais eficazes. Para entender o poder peculiar do coquete, é preciso primeiro compreender uma propriedade importantíssima do amor e do desejo. Quanto mais óbvia for a sua perseguição, maior a probabilidade de você estar afugentando a sua presa. Excesso de atenção pode ser interessante por uns tempos, mas logo começa a ficar enjoativo e finalmente se torna claustrofóbico e assustador. É sinal de fraqueza e carência, uma combinação nada sedutora. Quantas vezes cometemos esse engano, achando que a nossa presença persistente garante alguma coisa? Mas os coquetes têm uma compreensão inerente desta dinâmica. Mestres do retraimento seletivo, eles sugerem frieza, ausentando-se às vezes para deixar a vítima vacilante, surpresa e intrigada. O retraimento os torna misteriosos, e eles crescem na nossa imaginação. Um surto de distanciamento compromete ainda mais as emoções. Em vez de zangados, ficamos inseguros. Quem sabe eles não gostam realmente de nós? Talvez tenham perdido o interesse.
Com a nossa vaidade em jogo, sucumbimos ao coquete só para provar que ainda somos desejáveis. Lembre-se, a essência do coquete não está na implicância ou na tentação, mas no passo atrás subsequente, no retraimento emocional. Essa é a chave do desejo que escraviza. Coquetes não são emocionalmente carentes, eles são autossuficientes. E isso é surpreendentemente sedutor. A autoestima é decisiva na sedução. A baixa autoestima repele. A segurança e a autossuficiência atraem. Quanto menos você parece precisar dos outros, maior a probabilidade de que eles se sintam atraídos por você. Compreenda como isso é importante em todos os relacionamentos e verá que é mais fácil ocultar a sua carência. O coquete deve, antes de tudo, ser capaz de excitar o alvo das suas atenções. A atração pode ser sexual, o fascínio da celebridade, o que for necessário. Ao mesmo tempo, o coquete envia sinais contrários que estimulam reações contrárias, mergulhando a vítima na confusão. A coqueteria depende de se criar um padrão para manter a outra pessoa insegura. A estratégia é extremamente eficaz. Tendo experimentado um prazer, queremos repeti-lo. Assim o coquete nos dá prazer, depois o retira. Os coquetes não são ciumentos. Isso enfraqueceria sua imagem de fundamental autossuficiência. Mas são mestres em despertar ciúme. Prestando atenção a uma terceira pessoa, criando um triângulo de desejo, eles sinalizam às suas vítimas que talvez não estejam interessados. Esta triangulação é extremamente sedutora, em contextos sociais, assim como eróticos. Lembre-se de manter uma distância emocional e física. Isso lhe permitirá rir e chorar no comando, projetar autossuficiência, e com esse distanciamento, você poderá tocar nas emoções das pessoas como se fossem teclas de um piano. O encantador. O encanto é a sedução sem sexo. Os encantadores são consumados, manipuladores que mascaram a esperteza, criando um clima de prazer e conforto. O método é simples. Eles desviam as atenções de si mesmos para focalizá-las no seu alvo. Eles compreendem o seu espírito, sentem a sua dor, adaptam-se ao seu humor. Na presença de um encantador, você gosta mais de si mesmo. Encantadores jamais discutem ou brigam, queixam-se ou implicam. O que poderia ser mais sedutor? Ao atraí-lo, com sua indulgência, eles o fazem dependentes deles, e o poder que exercem aumenta. Aprenda a usar o feitiço da pessoa encantadora, mirando os pontos fracos básicos dos outros, vaidade e autoestima. A arte do encanto. A sexualidade é extremamente destruidora. As inseguranças e emoções que ela desperta, muitas vezes, abreviam um relacionamento que poderia ter sido mais profundo e duradouro. A solução do encantador ou da encantadora é satisfazer os aspectos da sexualidade que são tão fascinantes e viciam tanto. A atenção focalizada, o reforço da autoestima, a corte agradável, a compreensão real ou ilusória, mas subtrair o sexo em si. Não é que o encantador reprima ou desencoraje a sexualidade, oculta sob qualquer tentativa de encantamento. Existe uma provocação sexual, uma possibilidade. Encanto não existe sem um toque de tensão sexual. Ele não se sustenta, porém se o sexo for mantido à distância ou em segundo plano. Você sabe o que é o encanto? É ouvir um sim como resposta, sem ter perguntado nada. Albert Camus. A palavra encanto vem do latim incantare e está associada a algo mágico que fascina. O encantador implicitamente capta essa história, lançando seu feitiço ao dar às pessoas algo que prende a atenção delas, que as fascina. E o segredo para capturar a atenção das pessoas, enquanto se reduz a sua capacidade de raciocínio, é atingir aquilo sobre o qual elas têm menos controle: o seu ego, a sua vaidade e a sua autoestima. Como disse Benjamin Disraeli, fale com um homem sobre ele mesmo, e durante horas ele o ouvirá. A estratégia não pode ser óbvia. A sutileza é a grande habilidade do encantador, para que o alvo não veja o esforço do encantador e comece a desconfiar, chegando mesmo a ficar cansado de tanta atenção. Um toque ligeiro é essencial. Faça do seu alvo o centro das atenções. Encantadores ficam em segundo plano. Os seus alvos são assunto de seu interesse. Para ser um encantador, é preciso aprender a ouvir e observar.
Deixe que seus alvos falem, revelando-se no processo. Conforme você vai sabendo mais coisas sobre eles, seus pontos fortes e, o que é mais importante, as suas fraquezas, você pode individualizar a sua atenção, apelando para o que eles desejam e necessitam, fazendo seus elogios sob medida para as inseguranças deles. Faça com que eles sejam a estrela do espetáculo e ficarão viciados em você e cada vez mais dependentes. Seja uma fonte de prazer. Ninguém quer saber dos seus problemas e dificuldades. Ouça as queixas dos seus alvos e, o que é mais importante, distraia-os de seus problemas, dando-lhes prazer. Faça isso com frequência e eles ficarão enfeitiçados. A pessoa despreocupada e divertida é sempre mais encantadora do que outra que é séria e crítica. Transforme antagonismo em harmonia. Não fomente antagonismos que possam se provar imunes ao seu encanto. Diante de pessoas agressivas, recue. Deixe que elas tenham suas pequenas vitórias. Submissão e indulgência seduzem qualquer inimigo em potencial a desistir de brigar. Jamais critique as pessoas abertamente. Isso as deixará inseguras e resistentes às mudanças. Plante ideias. Insinue sugestões. Leve suas vítimas à tranquilidade e ao conforto. O encanto é como o truque do hipnotizador, com um relógio oscilante. Quanto mais relaxado o alvo, mais fácil dobrá-lo à sua vontade. A chave para fazer suas vítimas se sentirem confortáveis é espelhá-las, adaptar-se aos seus humores. As pessoas são narcisistas, sentem-se atraídas por quem mais se parece com elas. Dê a impressão de compartilhar seus valores e gostos, de compreender o seu espírito, e elas ficarão fascinadas. Demonstre calma e autocontrole diante da adversidade. Adversidades e contratempos são o ambiente perfeito para o encanto. Aparentar calma e serenidade diante de coisas desagradáveis deixa as pessoas tranquilas. Não choramingue, não se queixe. Jamais tente se justificar. Faça-se útil. Se usada com sutileza, a sua habilidade para melhorar a vida dos outros será diabolicamente sedutora. As suas habilidades sociais vão ser importantes aqui. A criação de uma ampla rede de aliados lhe dará o poder de associar as pessoas umas às outras, o que fará com que elas sintam que, por conhecerem você, a vida ficou mais fácil. Ninguém resiste a isso. Cumprir é a chave. Qualquer um promete. Mas o que distingue você, o que o faz ser uma pessoa fascinante, é a sua habilidade de ir até o fim, cumprindo a sua promessa com uma ação definitiva. O carismático. Carisma é a presença que nos excita. Ela surge de uma qualidade interior, autoconfiança, energia sexual, sentido de propósito, contentamento, que falta à maioria das pessoas. Essa qualidade irradia de dentro para fora, impregnando os gestos dos carismáticos, fazendo com que eles pareçam extraordinários e superiores. E imaginamos que há neles algo mais do que se vê. São deuses, santos, astros. Eles aprendem a realçar o seu carisma com um olhar penetrante, uma oratória inflamada, um ar de mistério. Eles são capazes de seduzir em larga escala. Aprenda a criar a ilusão carismática, irradiando intensidade enquanto se mantém distante. Carisma e sedução. Deve-se compreender carisma como uma qualidade extraordinária de uma pessoa, independentemente de ser esta qualidade verdadeira, alegada ou presumida. A autoridade carismática, por conseguinte, deve se referir a um domínio sobre os homens, seja predominantemente externo ou predominantemente interno, ao qual o dominado se submete porque tem fé na qualidade extraordinária daquela pessoa específica, extraindo de Max Weber. Carisma é sedução em massa. Os carismáticos fazem multidões se apaixonarem por eles, depois os arrastam consigo. O processo para despertar esse amor é simples e segue um caminho semelhante ao da sedução individual. Os carismáticos possuem certas qualidades que são extremamente atraentes e que os fazem se destacar dos outros. Essas podem ser a sua crença em si próprios, a sua coragem, a sua serenidade. Eles mantêm misteriosas as fontes destas qualidades. Não explicam de onde vem a sua confiança ou contentamento, mas isso pode ser sentido por todos. Ela irradia,
sem dar aparência de um esforço consciente. O rosto do carismático, em geral, é animado, cheio de energia, desejo, prontidão. O olhar de um amante, de encanto instantâneo até vagamente sexual. Nós seguimos felizes os carismáticos, porque gostamos de ser liderados, particularmente por pessoas que prometem aventura ou prosperidade. Nós nos perdemos em suas causas, ficamos emocionalmente apegados a eles, nos sentimos mais vivos acreditando neles, nós nos apaixonamos. O carisma joga com a sexualidade reprimida, cria uma carga erótica, mas as origens da palavra não estão na sexualidade, mas na religião, e religião continua profundamente enraizada no carisma moderno. Há milhares de anos, as pessoas acreditavam em deuses e espíritos, mas poucas poderiam dizer terem testemunhado um milagre, uma demonstração física de poder divino. Um homem, portanto, que parecesse possuído por espírito divino, falando em línguas, êxtases, a expressão de visões intensas, se destacaria como um escolhido dos deuses. E esse homem, sacerdote ou profeta, adquiria um poder muito grande sobre os outros. A maioria das grandes religiões foi fundada por uma pessoa carismática, que exibia fisicamente os sinais da estima de Deus. Hoje, de quem quer que tenha presença, que chame atenção ao entrar numa sala, dizem que possui carisma. Mas até esses tipos menos exaltados revelam um traço da qualidade sugerida pelo significado original da palavra. O carisma dessas pessoas é misterioso e inexplicável, jamais óbvio. Elas têm uma segurança incomum, possuem um dom, muitas vezes uma facilidade com a linguagem, que as faz se destacar na multidão. Elas expressam uma visão. O carisma deve parecer místico, mas isto não significa que você não possa aprender certos truques que aumentarão o carisma que você já tem, ou lhe darão a aparência externa disso. Estas são as qualidades básicas que ajudam a criar a ilusão de carisma. Propósito. Se as pessoas acreditam que você tem um plano, que você sabe o que está fazendo, o seguirão instintivamente. A direção não importa. Pegue uma causa, um ideal, uma visão e mostre que não vai se desviar da sua meta. As pessoas vão imaginar que a sua confiança vem de algo real. Mistério. O mistério está na essência do carisma, mas há um tipo particular de mistério, aquele expresso pela contradição. O carismático pode ser ao mesmo tempo proletário e aristocrático. Visto que as pessoas em geral são previsíveis, o efeito destas contradições é devastadoramente carismático. Elas o tornam difícil de compreender, acrescentam riqueza ao seu caráter, fazem as pessoas falarem de você. Mostre o seu mistério aos poucos e a fama se espalhará. É preciso manter as pessoas à distância, para que elas não descubram quem você é. Santidade. A maioria de nós está sempre tendo de fazer concessões para sobreviver. Os santos não. Eles realizam seus ideais sem se importar com as consequências. O efeito santificado dá carisma. A santidade vai além da religião. Políticos tão disparatados quanto George Washington e Lenin ganharam fama de santos, vivendo com simplicidade, apesar do poder que tinham ao combinar seus valores políticos com suas vidas pessoais. Os dois foram virtualmente deificados depois de mortos. A chave é você já ter alguns valores guardados bem lá no fundo. Isso é impossível fingir, pelo menos não sem se arriscar a sofrer acusações de charlatanismo que destruirão seu carisma a longo prazo. O próximo passo é mostrar do modo mais simples e sutil possível que você vive de acordo com o que acredita. Eloquência. Um carismático confia no poder das palavras. A razão é simples. Palavras são um meio mais rápido de criar perturbação emocional. Elas estimulam, elevam, despertam raiva, sem se referirem a nada real. A eloquência pode ser aprendida. Roosevelt, um tipo calmo, patriótico, conseguia se transformar num falante dinâmico, tanto com seu estilo de discursar lento e hipnótico, quanto com seu uso brilhante de imagens, aliterações e retórica bíblica. As multidões nos seus comícios comoviam-se às lágrimas. O estilo lento e autoritário a longo prazo costuma ser mais eficaz do que a paixão, porque exerce um fascínio mais sutil, menos cansativo. Teatralidade. Um carismático é irreal, tem uma presença a mais. Os atores estudam esse tipo de presença há séculos. Eles sabem como se apresentar num palco cheio de gente e comandar as atenções. O interessante é que não é o ator que grita mais alto e gesticula mais, ou quem executa melhor esta mágica, mas aquele que permanece calmo,
irradiando autoconfiança. O esforço excessivo estraga o efeito. Desinibição. As pessoas em geral são reprimidas e têm pouco acesso ao seu inconsciente, um problema que gera oportunidades para o carismático, que pode se tornar o tipo de tela em que os outros projetam suas fantasias e desejos secretos. Você precisa primeiro mostrar que é menos inibido do que a sua plateia, que você irradia uma perigosa sexualidade, que não teme a morte, que é deliciosamente espontâneo. Até mesmo uma leve sugestão dessas qualidades fará as pessoas pensarem que você é mais poderoso do que é. Ardor. Você precisa acreditar em alguma coisa e acreditar com intensidade suficiente para que isso anime todos os seus gestos e dê brilho ao seu olhar. Um pré-requisito para a fé ardorosa é uma grande causa em torno da qual cerrar fileira uma cruzada, seja ponto de reunião do descontentamento das pessoas. E mostra que você não tem em comum com elas nenhuma das dúvidas que atormentam os humanos normais. As pessoas estão cada vez mais isoladas e desejando experiências em comum. Deixe que a sua fé ardorosa e contagiante em virtualmente tudo lhe dê algo em que acreditar. Vulnerabilidade. Os carismáticos exibem uma necessidade de amor e afeto. Estão abertos para sua plateia e, de fato, alimentam-se da energia dela. A plateia, por sua vez, fica eletrizada com o carismático, a corrente aumentando conforme ela vai e vem. Visto que o carisma implica sentimentos aparentados com amor, você, por sua vez, deve revelar o seu amor por seus seguidores. Imagine o seu público como uma única pessoa a quem você está tentando seduzir. Nada seduz mais uma pessoa do que se sentir desejada. Ousadia. Os carismáticos são pouco convencionais. Eles têm um ar de aventura e risco que atrai os entediados. Seja ousado e corajoso em suas ações. Deixe que o vejam assumindo riscos em prol de outras pessoas. Demonstre heroísmo e terá carisma pelo resto de sua vida. Inversamente, o mais leve sinal de covardia ou timidez arruinará qualquer carisma que você tiver. Magnetismo. Se existe um atributo físico crucial na sedução, este é o olhar. Ele revela excitamento, tensão, desapego, sem que seja necessária uma só palavra. A postura dos carismáticos pode ser estável e calma, mas seus olhos são magnéticos. Eles têm um olhar penetrante que perturba as emoções de seus alvos, exercendo a força sem palavras ou ação. Os olhos do carismático jamais revelam medo ou nervosismo. A personalidade estrela. O dia a dia é duro e a maioria de nós procura escapar dele com fantasias e sonhos. As estrelas se alimentam dessa fraqueza, destacando-se dos outros com estilo distinto e atraente. Elas nos fazem querer observá-las. Ao mesmo tempo, são vagas e etéreas, mantendo-se distantes e nos permitindo imaginar mais do que existe. A sua característica sonhadora influencia o nosso inconsciente. Não estamos nem conscientes do quanto as imitamos. Aprenda a se tornar um objeto de fascínio, projetando a presença cintilante, mais difícil de alcançar, da estrela. Chaves para a personagem. Sedução é uma forma de persuasão que busca contornar a consciência, excitando, em vez disso, a mente inconsciente. A razão é simples. Vivemos tão cercados por estímulos que competem pela nossa atenção, nos bombardeando com mensagens óbvias e por pessoas que são declaradamente políticas e manipuladoras, que raramente somos fascinados ou enganados por eles. Estamos cada vez mais céticos. Tente persuadir alguém apelando para sua consciência, dizendo diretamente o que você quer, mostrando todas as suas cartas. E que esperança você tem? Você é só mais um fator de irritação que precisa ser desligado. Para evitar esse destino, você precisa aprender a arte da insinuação, de atingir o inconsciente. A expressão mais eloquente do inconsciente é o sonho, que está intrincadamente conectado com o mito. Ao acordar de um sonho, com frequência somos assombrados com suas imagens e mensagens ambíguas. Os sonhos nos atormentam porque misturam o real com o irreal. Estão cheios de personagens reais e quase sempre tratam de situações reais, mas são deliciosamente irracionais, forçando realidades e extremos de delírio. Os gestos, as palavras,
A própria existência de homens como Kennedy ou Andy Warhol, por exemplo, evocam tanto o real quanto o irreal. Podemos não perceber isto, e como poderíamos realmente? Mas eles são como figuras oníricas para nós. Eles têm características que os ancoram na realidade: sinceridade, espírito brincalhão, sensualidade, mas ao mesmo tempo o seu distanciamento, a sua superioridade, a sua quase surreal qualidade, os faz parecer como algo saído de um filme. Esses tipos têm um efeito assombrador, obsessivo sobre as pessoas, em público ou em particular. Eles nos seduzem, fazendo-nos desejar possuí-los tanto física quanto psicologicamente. Mas como podemos possuir uma pessoa de um sonho, ou uma estrela de cinema, um mundo político, ou mesmo um desses fascinadores da vida real, como um Warhol, que atravessam o nosso caminho? Incapazes de tê-los, ficamos obcecados por eles. Eles assombram nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas fantasias. Nós os imitamos inconscientemente. Esse é o insidioso poder sedutor de uma estrela, um poder do qual você pode se apropriar, transformando-se num criptograma, um misto do real e do irreal. As pessoas em geral são incorrigivelmente banais, isto é, reais em excesso. O que você precisa é se tornar etéreo. Suas palavras e ações parecem vir do seu inconsciente. Tem uma certa frouxidão. Você se retrai ocasionalmente, revelando um traço que faz as pessoas imaginarem se realmente o conhecem. A estrela é uma criação do cinema moderno. O que permitiu ao cinema manufaturar a estrela foi o close-up que, de repente, separa atores de seus contextos, enchendo a sua mente com a imagem deles. Nunca se esqueça disso. Ao se moldar como uma estrela, primeiro, você precisa ter uma presença tão ampla que possa encher a mente do seu alvo da mesma forma como o close-up enche a tela. Você precisa ter um estilo ou presença que o faça se destacar de todo mundo. Seja vago e onírico, mas não distante ou ausente. Não é bom que as pessoas não consigam focalizar você ou lembrar como você é. Elas precisam continuar vendo você mentalmente quando você não estiver por perto. Segundo, cultive um rosto inexpressivo, misterioso, o centro que irradia o estrelismo. Isso permite às pessoas interpretarem você aquilo que elas querem, imaginando que podem ver a sua personalidade até a sua alma. Em vez de sinalizar humores e emoções, em vez de exagerar na dramatização, a estrela induz interpretações. Uma estrela deve se destacar, e isso pode implicar um certo talento dramático. Às vezes, entretanto, um efeito mais assombroso, onírico, pode ser criado com toques sutis, a maneira de fumar um cigarro, uma inflexão de voz, um modo de caminhar. Quase sempre são pequenas coisas que entram na pele das pessoas e as fazem imitar você, embora essas nuances quase não fiquem registradas na mente consciente. Subliminarmente, elas podem ser tão atraentes como um objeto com um formato surpreendente ou uma cor incomum. Inconscientemente, somos atraídos de uma forma estranha por coisas que não têm outro significado além da sua aparência fascinante. Estrelas nos fazem desejar saber mais sobre elas. Você precisa aprender a excitar a curiosidade das pessoas, permitindo que elas vislumbrem alguma coisa da sua vida particular. As coisas pelas quais você luta, a pessoa pela qual está apaixonado no momento, algo que pareça revelar um elemento da sua personalidade. Deixe que elas fantasiem e imaginem. As estrelas também seduzem, fazendo-nos nos identificar com elas, dando-nos uma emoção vicária. A chave é representar um tipo como Jimmy Stewart representava a quintessência do americano médio e Cary Grant, o aristocrata elegante. Gente do seu tipo gravitará na sua direção, se identificará com você, dividirá alegrias ou sofrimentos. A atração deve ser inconsciente, transmitida não por suas palavras, mas pela sua pose, sua atitude. Você é um ator e os atores mais eficientes têm uma distância interior. Eles podem moldar a sua presença física como se a percebessem pelo lado de fora. Essa distância interior nos fascina. Estrelas brincam consigo mesmas, sempre ajustando a própria imagem, adaptando-a aos tempos.
Nada mais ridículo do que uma imagem que esteve em moda há 10 anos, mas hoje não está mais. Estrelas devem sempre renovar o seu lustro, ou enfrentarão o pior dos destinos, o esquecimento. E assim, a gente finaliza essa primeira parte do audiobook, A Arte da Sedução, mergulhando na essência da personalidade sedutora. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Essa foi só a introdução de um jogo muito mais profundo. No próximo e último episódio, vamos entrar em O Processo Sedutor, onde cada passo, cada gesto e cada palavra tem um poder quase hipnótico. Você vai descobrir como a sedução se constrói de forma sutil, irresistível e inevitável. Curiosa? Curioso? Então te espero no próximo episódio. Até lá! E lembre-se, quem domina a arte da sedução nunca joga sozinho.